Graça e paz, igreja. Pode tomar seu assento, seu lugar, sejam todos muito bem-vindos. Nossa querida comunidade online, vocês que estão aí também conectados conosco, um beijo no coração de todos vocês. Muito bom estarmos juntos hoje. Queremos dar início a mais uma série de mensagens. Por 4 domingos, vamos falar sobre a importância da evangelização, a importância do compartilhar o evangelho, do porquê. E assim como foi agora no culto das 8, tenho certeza que vai ser também especial conosco aqui. Convido você a orar comigo neste momento. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Vamos conversar com o Pai. Toda honra e glória nós tributamos a Ti, Jesus. Obrigado por esse momento e pela oportunidade que temos de estarmos, Senhor, debaixo da orientação do Teu Espírito, alicerçados na Tua Palavra. Por isso pedimos para que não seja nada de nós, mas algo do Senhor sobre nós. Nos colocamos debaixo totalmente da direção, iluminação do Teu Santo Espírito. Traga-nos compreensão daquilo que o Senhor quer falar, traga-nos compreensão daquilo que o Senhor quer fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a, diante de tal compreensão, colaborar, entender e caminharmos nessa direção. Coloca as Tuas palavras na minha boca, eu oro com toda a minha fé, com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A carta de Deus. A carta de Deus. Esse é o tema da série. 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3 dizem o seguinte: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas, não em tábuas de pedra, não, mas em tábuas de corações humanos. Me chama a atenção a forma como que Paulo faz essa analogia. Obviamente, ele se refere às tábuas da lei, está óbvio. O próprio Deus escreveu e entregou a Moisés as tábuas da lei, lá no Sinai, vocês se lembram bem. Imagine só naquela época, os judeus, a fixação sobre as tábuas da lei. E de repente, Paulo está dizendo, nós estamos em uma nova aliança. E essa aliança no sangue do Cordeiro é superior à primeira aliança. E diante disso, eu quero declarar que ao passo em que muitos gostariam de ver estas tábuas, tocar nestas tábuas que ficava dentro da arca, você se lembra? Existe algo muito mais importante, algo que transcende. São as cartas de Deus. E vocês são essas cartas. Ele diz, não são escritas com tintas, mas é escrita pelo sangue e com o sangue de Cristo. E diante disso a gente começa a parar para refletir, pensar sobre essa concepção de que as pessoas estão lendo a gente. Agora, que as pessoas nos leem, você já sabe, óbvio. Mas talvez o que nós não prestamos atenção é que quem é o remetente? A partir do momento que você e eu entregamos nossas vidas a Jesus e nos rendemos a Ele, Ele se torna Senhor e Salvador. A Bíblia diz inclusive que nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, porque Ele nos compra com o sangue do Cordeiro. Todos somos criaturas e de fato o Criador tem direito, mas Ele deu a você e a mim o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que eu me rendo e me coloco debaixo do senhorio de Jesus, uau, então eu me torno propriedade exclusiva dele. E neste senhorio, o próprio apóstolo Paulo fala que nos tornamos embaixadores de Cristo.
E agora este mesmo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem com essa: vocês são a carta de Deus. Eu até gravei um vídeo, eu acho, para divulgar a série, não sei se colocaram no story, e eu me recordei do tema da minha época de adolescência, e quando conheci a Ana, né, naquela época. Hoje os recadinhos são todos online, não é? A gente tem os e-mails, temos o WhatsApp, SMS e por aí vai. Mas naquela época era muito comum usarmos as cartinhas. Quem é da época das cartinhas? Uau, era muito bom. E olha, gente, então quando eu comecei a paquerar a Ana, eu sempre fui muito tímido, e eu mandava umas cartinhas anônimas, né? Uns recadinhos, uns bilhetes. Mas depois que tudo deu certo, começamos a namorar e tal, aí escrevíamos cartas. Quando eu recebi uma carta dela, eu sei que tem pessoas que são afoitas, já pegam, abrem e tal, mas para mim não funciona assim. Às vezes eu estava no trabalho e eu pegava essa carta e já tinha umas figurinhas, já tinha não sei o que, era, né? Aí eu já tentava cheirar, eu já sabia que tinha alguma coisa lá dentro. Aí eu guardava essa carta. Quando eu chegava em casa, eu entrava no meu quarto, e aí era o meu tempo. Aí eu abria, eu ia ler. Sempre tinha um perfume, sempre tinha uma marca de beijo com um batonzinho. Uau! E era muito gostoso, porque essa carta estava expressando um sentimento. Essa carta fazia sentido para mim por conta do remetente. E quando Deus diz que você e eu somos a carta dele, a grande questão é que as pessoas nos leem, já resolvemos essa parte. Sim, elas nos leem, mas qual é a mensagem que estamos passando? Você tem representado o remetente? Porque a expressão da leitura da carta que somos nós deve ser o amor de Deus. Isso é muito importante. Somos a carta de Deus. A carta de Deus. Eu poderia tão somente passar aqui os próximos minutos, 20 minutos, 25 minutos. Sabe quando eu jogo assim para baixo é só para enganar vocês, né? Que sempre é um pouco mais. Enfim, mas eu poderia passar os próximos 15 minutos conversando com vocês sobre as técnicas da evangelização, de como compartilhar o evangelho, etc. Mas se não faz parte da tua compreensão e da tua essência, vai ser como lata vazia. Faz barulho, mas não tem efetividade. Na verdade, uma lata vazia, ela não atrai, ninguém fala: ai, que som gostoso de batido de lata. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não, a lata, na verdade, vazia, quando barulhenta, ela repele. Espanta bicho, animal. Mas a música, a harmonia, a melodia, ela te atrai. Ela capta a sua atenção. Tem pregadores que gostam, por exemplo, de pregar com uma música de fundo, outros não, e etc. Eu sempre fui muito tocado pela música. Minha mãe canta muito bem, e eu sempre cresci vendo ela cantar, envolvida em corais, grupos de louvor. Então a música sempre fez parte da minha vida. No meu tempo com Deus, no meu tempo de oração, no meu trabalho, eu não fico no silêncio. Eu sempre tenho uma música de fundo, gosto de música clássica, e essas músicas me ajudam a concentrar e etc. Então, quando falamos das pessoas que nos leem, e essa carta deveria trazer a mensagem do remetente, a questão é como que está esta sintonia, porque nos comunicamos com as pessoas. Nós muitas vezes estamos permitindo que ela nos leia até por conta do que queremos, e estamos enviando a nossa mensagem. E nada contra, inclusive em nossas mentorias aqui, 1 hora antes, é um café totalmente voltado para network, onde você está fazendo o quê? Mostrando a tua carta, ou seja, para as pessoas te lerem.
eu faço isso, minha especialidade é essa, minha empresa é essa, o que você está fazendo? E aí tem essa troca. E eu não estou falando contra isso, mas eu falo sobre a essência do que nos leva a viver. A essência da nossa vida, uma vez que temos um encontro com Jesus, Ele é a nossa completude. A vida abundante que recebemos de Deus nos preenche em todas as áreas. Nos preenche em todas as nossas emoções. Falava ainda há pouco sobre a diferença do cristianismo e de tantas outras filosofias, seitas. Algumas pessoas, sabe, acabam acreditando num Deus que quer que você simplesmente se doe até sobrar só o bagaço, porque a tua recompensa está na eternidade. E você acredita, pastor Eliezer, que muitas vezes eu vejo o cristianismo e algumas denominações falando exatamente isso? Deixa eu melhorar, deixa eu desenhar, para que não haja confusão na sua mente, nem a você que nos assiste em casa. Pastor, bispo, mas a vida cristã não é negar a nós mesmos para vivermos? Exatamente, é isso. Mas as coisas deste mundo não são passageiras e as eternas é que... Sim, exatamente, é isso. Então eu não entendi o que o senhor quis dizer. Vou desenhar. Perceba que quando Jesus tem um encontro com os apóstolos, quando ainda eram... Vamos começar com Pedro, Tiago, João, eram só pescadores. Eles estão buscando o quê? Algo, eles estão buscando o quê? Um propósito de vida. Estão ali inseridos no trabalho, sustentando suas famílias. Agora percebam que estavam debaixo de um império. Estão livres, mas escravizados. É Roma quem manda. Eu tenho que pagar impostos, eu tenho que trabalhar por mim, por minha família e por Roma. E assim, a nata do que eu estou ganhando não é para eu comprar uma propriedade maior, é para poder sustentar os caprichos de Roma. Então, como viver tudo isso? Qual é o propósito da vida se a gente só trabalha para basicamente nos sustentarmos? De repente, quem que aparece lá? Jesus, um mestre, manda jogar as redes, uma pesca milagrosa e daqui a pouco uma frase que todos eles, no Pedro, Tiago, João, conheciam bem. Era o sonho de toda criança ouvir de um rabino: segue-me. Era o sonho. Eles se preparavam durante a infância, decorando o Pentateuco, e depois eles faziam uma prova com o rabino, e se o rabino escolhesse para que fossem talmidins, discípulos, a palavra que eles ouviriam seria essa: segue-me. Era o sonho, mas eles já são adultos. O mais velho ali, o Pedro, os outros mais jovens. Eles não tinham ouvido, então vida que segue. Continuam crendo em Deus, conhecem as leis, mas aquela fase passou, e de repente esse Jesus faz um milagre, temos ouvido falar dele, e ele lança essa: segue-me. O que fez, inclusive Pedro, que era chefe de família, largar tudo e seguir, senão uma completude na alma e no espírito, que o fez enxergar o que com os olhos humanos não podemos ver. Jesus inclusive disse para ele: eu estou fazendo de você, Pedro, pescador de homens. Deixe as redes. Deixe as redes. Agora, se viver para Jesus é viver o caos, a pergunta que eu faço é: lembrem-se que estão debaixo de um império. Mas mesmo debaixo do jugo de Roma, fala para mim, eles aprenderam a orar, jejuar, etc. E tal. Aliás, eles quase nem jejuavam, né? Porque a gente até fala assim: depois que eu for levado, vocês vão ter que jejuar. Mas falando dos problemas oriundos da cultura e da época,
Jesus os deixou ficar passando necessidade? Deixou? Quando Jesus, ele morre, ressuscita, no domingo, a ordem era para que ficassem onde? No cenáculo, aguardando, não era isso? Eles precisavam ficar orando. Agora, se eu estou reunido num lugar onde eu vou ficar orando, onde eu vou ficar buscando, onde eu vou ficar esperando e para comer, quem é que deixou tudo provisionado? Inclusive a própria Bíblia diz, o Evangelho diz, que mulheres ricas patrocinavam o ministério de Cristo. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: a vida cristã, ela não consiste no sentido de você simplesmente desistir de tudo para ficar só vivendo, sabe, de uma forma aleatória o Evangelho. E tem gente que está fazendo da forma equivocada. Porque Jesus nos chama a alargar as tendas do reino de Cristo. E isso se dá através das áreas e das esferas de influências onde você e eu estamos inseridos. Como é que transformamos uma cultura? Deus quer que a cultura do céu seja estabelecida na terra. Deus, porventura, largou a terra? Deus, porventura, desistiu da terra? Deus simplesmente falou assim: olha, a terra está corrompida, a terra é do Satanás, vamos só tentar salvar quem a gente consegue. Isso para mim tem cara de filme de Hollywood, irmão. Qual que era da época de... Não era 2012 que ia acabar tudo? Que ia ter um não sei o quê. Está cheio de filme assim, não é assim? Porque tem um cometa que vai se chocar com o mundo no ano 3590 e todos. E aí sempre tem uma história dessa. Desde quando eu era criança e meu pai assistia o Jornal Nacional, eu vi umas histórias apocalípticas assim. Só se esquecem que Deus está sentado num alto e sublime trono. E de que Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele é Senhor. Senhor do tempo, Senhor do espaço e de todas as coisas. O problema da igreja primitiva foi simplesmente desistir da vida só porque achavam que Jesus voltaria nos próximos dias, meses e anos. Mas Jesus não vai voltar? Vai. Só que Ele falou quando? Não. Então manda. Então faz o que Ele mandou você fazer agora. E quando Ele tiver que retornar, Ele vai retornar. Não estou entendendo, bispo. Acontece o seguinte: a própria Bíblia diz que quem fica olhando o tempo não colhe. Por quê? Porque não semeia. Só colhe quem semeia. E só vai colher mesmo semeando se perseverar e não desistir. O que persevera, ele vai colher. A ordem que temos de Jesus é viver o Evangelho. E viver o Evangelho traz a mim e a você uma plenitude de vida, ainda aqui na terra. O melhor da nossa história, aleluia, irmão. Imagine, qual que é o melhor da eternidade? O melhor da eternidade é que não estaremos mais sujeitos a essa carcaça mortal, corruptível. Seremos de fato livres da influência do pecado. E vamos viver a plenitude do relacionamento da presença com o Pai pela eternidade. Agora, se você fica focando que céu, lá eu vou ter rua de ouro, pedras preciosas, você está tentando entender o céu com a mentalidade da terra, você é bobinho, desculpa. Não é isso. Não é isso. A plenitude é na eternidade, mas Ele quer que você viva uma vida abundante aqui na terra. E qual é a abundância da vida aqui na terra? É Ele, a presença dEle. A unção dEle, a presença do Espírito, a palavra dEle. Diga amém se você está entendendo. Então, diante disso, se essa essência toma conta do teu coração, então você está em uma conexão íntima com o remetente da carta. E quando as pessoas lerem você, não está olhando em você, porque eu vou me explodir, porque vai ter 70 virgens me esperando. Eu vou porque lá tem rua de ouro. Não, quando ele olhar para você, ele vai enxergar o amor de Deus que você já vive agora. Essa é a essência. Vocês e eu somos a carta escrita por Deus. E o que as pessoas estão lendo?
Anos atrás tivemos um devocional, As Palavras de Cristo, e por um ano ficamos todos os dias estudando, lendo apenas as palavras de Jesus. E eu me recordo que uma das coisas que mais me marcou, enquanto fazia aqueles devocionais, era o amor de Jesus. E lá naqueles espaços que temos para poder anotar, né, no devocional, em quase todos os dias, tem uma frase, uma oração minha que eu escrevia. Era a mesma oração, mas aquilo me tocava de uma tal forma que todos os dias eu escrevia, eu falava assim: Pai, me ajude a amar como Jesus ama. Essa é uma das maiores dificuldades nossas. Amar quem te ama é fácil, amar quem te odeia só através do sobrenatural. Só Jesus para te ajudar. Você e eu somos a carta de Deus. O que estão lendo? O que estão lendo? Eu queria conversar exatamente sobre essa questão de que Deus decidiu, Deus escolheu escrever a sua história de amor e salvação através das pessoas. Ele continua falando, e a carta que Ele quer enviar ao mundo é você. Por isso que Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação e de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Diga: não me envergonhe do Evangelho. A carta de Deus é o tema da série, mas o tema da mensagem de hoje é portadores de boas notícias. Paulo também, lá aos Coríntios, na primeira carta, verso 9, ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. E o Evangelho não é uma palavra que Jesus inventou, no Império Romano já era utilizada, ela literalmente significa boas notícias. E às vezes, uma cidade, onde já debaixo do governo de Roma, às vezes eles estavam prestes a enviar um governador, ou um rei, e aí chegava os arautos, uma carta, um aviso, e o título era: boas notícias, está chegando aqui um governador, está chegando aqui um líder que representa a nação, e vocês agora devem a eles lealdade. Então essa palavra que já era utilizada, Jesus toma e aplica para a igreja. Eu tenho de verdade as boas notícias, um reino que não é deste mundo. São boas notícias de verdade. De verdade. Imagine um judeu recebendo numa cidade: olha, boas notícias, está vindo um rei romano para vir aqui mandar em vocês. Ah, boas notícias, poxa vida, que legal. Mas Jesus fala: eu tenho o Evangelho real. O Evangelho que transforma. O Evangelho que faz a diferença de dentro para fora. E vocês são esses portadores destas boas notícias. Marcos capítulo 1, verso 15 diz: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho que não aponta para Jesus não é Evangelho. Um Evangelho que tenta trazer outra base de alegria, paz, a não ser Jesus, não é Evangelho. Uma carta que anuncia boas notícias, onde Jesus não é o centro dessa carta, não é Evangelho. Quando nos entregamos e nos rendemos a Jesus, toda a nossa vida é governada por Ele, e Ele nos auxilia em todas as áreas da vida. Mas Ele é a fonte. Ele é a base. Amém, igreja? Ok, muito bem. Vamos compartilhar aqui alguns pensamentos. 3, para ser exato, e o primeiro deles é que pregar o Evangelho, ela é uma missão que não requer a atenção apenas dos pastores e líderes da igreja,
Mas pregar o Evangelho é a missão de todo discípulo de Cristo. Como eu já citei, no caso de Paulo, ali aos Coríntios, no capítulo 9, eu peguei só a parte final, mas olha o início do versículo. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Agora na revista Almeida atualizada, é o mesmo versículo, só que numa outra versão. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Esse ai de mim não tem a ver com castigo. Esse ai de mim não significa que, como um patrão que está te observando no serviço, se você não fizer o que foi mandado fazer, é mandado embora. Esse ai de mim é porque eu começo a negar o que de fato faz sentido, o que me transformou. Como não pregar aquilo que se tornou a essência da minha vida? É como tirar o brilho dos teus olhos. Ai de mim, como assim não pregar? Você está proibido de pregar o Evangelho. Ai de mim, como assim? Como eu vivo uma vida sem falar do amor da minha alma, Jesus? Como viver uma vida sem compartilhar aquele que me trouxe verdadeira esperança e paz? Ai de mim, como assim? É como se repousasse sobre a minha vida essa obrigação. Depois que eu o conheci, não posso negá-lo. Ai de mim. E às vezes você frequenta um culto, frequenta a igreja e pode cair nesse engano de que a responsabilidade é do bispo, é do pastor, são dos líderes. Mas todos nós que tivemos um encontro com Jesus, sobre nós vem a missão de pregar o Evangelho que nos salvou. Você pode dizer amém a isso? Mateus capítulo 28, um texto bem conhecido, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma ordem, não é uma sugestão. Ide. Jesus não fala, olha, se vocês tiverem a oportunidade, olha, se vocês sentirem que devem, olha, se derem abertura, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Eu já ouvi de pessoas abrindo o coração comigo que tem às vezes medo de mergulhar no Evangelho porque tem medo do Senhor chamar, ou tem medo do Senhor pedir algo para eles. Eu falei, você não entendeu nada. Porque quando de fato Ele é Senhor da tua vida, a satisfação que Ele opera dentro de nós, nada mais importa. Nada mais importa. Quando eu estou andando com Jesus, eu não tenho medo de perder, porque eu já recebi tudo. Essa é a fundamentação do Evangelho. Me recordo quando eu era um jovem de 17 para 18 anos, quando recebi o chamado. Você era novo, você não tinha nada para entregar na época. Você não conhece a minha história. Meu pai está ali, sentadinho. Minha mãe deve estar me ouvindo agora, online. Você converse com ele. Se eu, por acaso, fui um filho mimado, que não fez nada até os 25 anos, onde a mamãe tinha que dobrar minha cama e levar meu leitinho na mesa, tudo pronto. Ou se desde muito cedo eu tinha horário, eu tinha trabalho. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Se aos meus 18 anos eu não tinha nada para entregar. Pergunta para ele se aquilo que eu recebia, desde quando, 12 anos trabalhando, economizando, uma vez ele tomou um susto. Porque ele falou assim,
onde vem esse dinheiro teu? Aí eu levei ele até meu quarto. Eu era um adolescente de 14 anos, eu acho. Peguei um quadro do Ayrton Senna que eu tinha. Tirei o quadro. E atrás do quadro tinha um papel colado com fita, uma bolsa escondida. E tinha um tolete de dólar assim. Falei, pai, de onde tem esse dinheiro? Eu falei, do meu salário. O estabelecimento comercial do lado do nosso estabelecimento comercial era um camarada que trabalhava com som, era muito conhecido na cidade. E ele trazia muito material importado, ele sempre trabalhava muito com dólar, e sempre quando eu recebia meu salário, eu pegava meu salário, ia lá e trocava em dólar, e eu guardava tudo. Você lembra disso, pai? Estou inventando alguma coisa? E quando ele viu aquele tolete de dólar, ele falou assim, rapaz, não espera de mim te dar mais uma calça, você que se vire. Eu falei, poxa vida, antes tivesse guardado e não mostrado para ninguém. Faça as pessoas olharem para você hoje, o que você tem hoje, o que você veste hoje, o que você dirige hoje, onde você mora hoje, e criticar você. E falar, você deve estar envolvido com coisa errada. Ah, esse bispo aí deve roubar a igreja. Mas não conhece a tua história. Mas basta você começar a ler desde o início. E você vai perceber que toda carta tem uma mensagem. E na verdade há um propósito para todas as coisas. E quando você é lido, o resultado é um. Enxergarão o remetente. Se a tua vida só tem a ver com as tuas conquistas, na verdade só saberão de você. Mas se você entendeu o que eu acabei de explicar agora na introdução, através do que você tem, veste, fala, faz e viaja, eles vão enxergar o amor de Deus na sua vida. Você é fruto das tuas escolhas e das tuas ações. O que eu quero dizer é o seguinte, é que do que posso usufruir hoje, isso para mim só faz sentido dentro de um propósito maior. Se Deus hoje falar, deixa tudo e vai fazer outra coisa, eu não preciso nem olhar para minha esposa. Porque eu e ela já fizemos a nossa escolha lá atrás, quando dissemos sim. E essa escolha é porque sabemos que Ele nos basta. Só que é impossível ganhar de Deus na generosidade. Ele nunca vai perder para você. Ele é o Senhor. Ele só quer saber do teu coração. E quando você corresponde, Ele também. E Ele vai então, através da sua vida, mandando o recado aos destinatários. Ei, esse fulano aí, a carta que você está lendo não é sobre ele, é sobre mim. O que ele está vivendo, pode enxergar nas entrelinhas. É sobre mim. E dessa forma você começa a tirar este medo das pessoas, de que, sabe o que eu falei agora? Tudo isso é por conta disso que eu acabei de falar. Pessoas que têm medo de mergulhar, porque ele vai me pedir tudo. Ah, aquele jovem rico que Jesus falou, entrega tudo e me segue. Meu irmão, por acaso Jesus está ensinando que a salvação se compra? Deus está falando exatamente do que eu te ensinei, é sobre a essência. As mulheres que eu acabei de citar, que patrocinavam o ministério de Jesus, por acaso ele disse a elas, olha, ter dinheiro é pecado, hein? Larga tudo. Não, irmão, e aí eu volto para a questão da igreja primitiva, que vendiam todos os seus bens, jogavam aos pés dos apóstolos, e agora todo mundo ficava o quê? Aguardando, porque a noção é que Jesus voltaria, mas já se foram mais de 2000 anos. Ele vai voltar porque prometeu que voltaria. Mas a ênfase está no versículo que eu acabei de ler para vocês. Não é, vende tudo, fica parado e espera. Essa palavra foi dita aos discípulos antes da descida do Espírito Santo. Não façam nada, até que do alto sejam cheios de poder. Enviarei o outro Consolador. Mas depois, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura.
Você vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ensiná-las a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Vocês são cartas vivas. É isso. O segundo pensamento que eu tenho com vocês nessa manhã é que pregar o Evangelho não é uma imposição, é um privilégio. Efésios capítulo 3, verso 7 diz: tornei-me ministro deste Evangelho pelo dom da graça de Deus que me foi dado. Pelo dom da graça de Deus. Pelo dom da graça de Deus. Me foi dado segundo a força do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Pregar o Evangelho é um privilégio que poucos têm. Uau. Eu queria muito que você entendesse isso. Pregar o Evangelho é um privilégio. Não é algo que você faz para ganhar salvação, você já é salvo. Não é algo que você faz para ter o favor de Deus, você é filho. Qual filho que não tem o favor do pai? Não. Então por quê, bispo? Porque ai de mim se não pregar. Ai de mim. Ai de mim. Certa vez, no Velho Testamento, a nação de Israel passava por um momento de muita dificuldade, estavam cercados. E aquele cerco tinha como objetivo não deixar que os que estavam do lado de dentro, da fortaleza, da muralha, se alimentassem ou tivessem acesso às plantações. É uma forma muito cruel. Mas dava muito resultado. Você subjugava uma outra nação, muitas vezes sem derramar uma gota de sangue. Você poupava os seus soldados. Israel estava cercada. E do lado de dentro, claro, a comida acabou. Começaram a matar os animais. Jumentos, burros, nada, sobrou nada, irmão. Ao ponto de o rei ver duas mães sorteando qual delas mataria o filho para comer. E ele viu que uma criança, então, porque perdeu a votação ou o sorteio, mataram a criança, comeram a criança, e no dia seguinte, quando foi a hora de comer a outra, aquela mãe não queria, e o problema foi trazido ao rei. Imagina, o rei rasga as vestes, está desesperado, que absurdo. Eles procuram o profeta, o homem de Deus, e o profeta então declara que Deus traria um livramento. Quem ouviu duvidou, e quando duvidou, o profeta falou: amanhã tu vai ser morto, pisoteado, papapá, enfim. Do lado de fora dos muros haviam leprosos. Porque os leprosos eram proibidos de ficar dentro da cidade. Era a lei. E numa madrugada Deus interveio, e aqueles que cercavam a nação, a cidade, tiveram a noção de que um grande exército vinha, e eles foram embora desesperados. Foi obra sobrenatural de Deus. E deixaram tudo, não levaram nada. A impressão que tiveram é que só poderiam salvar a própria vida. Enfim, quem que encontra o acampamento cheio de tudo que você imaginar, de despojos, comida, etc, os leprosos. Aí os leprosos foram lá e fizeram o quê? Comeram, se fartaram, esconderam, pegaram ouro, tudo, esconderam, Assim, não deixaram a gente de fora? Não somos os leprosos? Não toquem nele? Que se lasquem. Estão tudo lá morrendo, com medo, e a gente aqui. Mas incrível que teve um pensamento que surge no meio deles, mas não é certo. Não é certo. Nós temos uma boa notícia. Eles não sabem da boa notícia.
Eles não serão alcançados se nós não levarmos as boas notícias. E uma vez que sabemos e não levamos, o sangue deles recairá sobre as nossas mãos. Então eles foram e anunciaram. Diga comigo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você é portador de uma boa notícia. As pessoas estão morrendo e perecendo porque não conhecem a Jesus. Simplesmente viva Jesus. Deixe que as pessoas leiam sua vida, que vai levá-las ao remetente da carta, e enxergarão o amor do remetente. Por fim, eu queria que você pensasse sobre alguns países, porque no Brasil, apesar de todos os problemas que enfrentamos, e não preciso nem citar, mas pelo menos ainda temos a liberdade de cultuar a Jesus e falar de Jesus. Mas o número de cristãos perseguidos no mundo passa dos 360 milhões. São pessoas que estão sofrendo perseguição severa por amor a Cristo. O ranking dos 10 países mais perigosos para os cristãos, está aí, ó, Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão. São lugares onde você literalmente é morto por se declarar cristão. Isso não é coisa da história, é atual. As pessoas estão morrendo pelo simples fato de falarem de Jesus, ou por simplesmente serem cartas de Jesus. Isso está acontecendo. E diante da nossa liberdade, você e eu estamos fazendo o quê? Fazendo o quê? Pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho é um privilégio. Não é uma obrigação, não é uma imposição, melhor dizendo. É um privilégio. Ai de mim se não pregar. Ana e eu estivemos há 2, 3 anos atrás no Egito. E fomos, como eu já compartilhei com alguns de vocês em numa outra oportunidade, ouvimos o testemunho de islâmicos, muçulmanos islâmicos que se converteram. Esses testemunhos me impactaram demais, mas muito. Porque no islamismo, o fato de você deixar o Islã e se tornar um cristão, você é passivo da pena de morte. E é a própria família quem tem o direito de matar você. Normalmente é um tio que executa, que cumpre essa pena. E nós não ouvimos de alguém, ouvimos deles. E quer saber de uma coisa? Como que essas pessoas estão se convertendo nesses países tão fechados? O próprio Jesus tem aparecido a eles. Nós ouvimos deles esse testemunho. Ouvi de um jovem, 25 anos, uma família muito abastada, uma família muito rica lá do Egito. Porque ali as discrepâncias, ou é muito pobre ou é muito rico. Universitário, já com outras formações acima, com cursos, etc. E muito Caxias. Ele era, da família, era o mais ali seguidor do Islã. Ele fala que à noite, no quarto dele, uma visão, o teto abre, uma grande luz desce, Jesus. Fala, mas ele ficou morrendo de medo. Ficou sem ir para o quarto dele, acho que 1 ou 2 noites. Numa outra noite ele voltou para o quarto de novo. O teto se abre, Jesus aparece. E é interessante, Jesus não sentou e ficou 3 horas dando classe de teologia para ele, para ensinar quem ele era. Ele falou assim, eu vi o olhar dele, eu sabia quem ele era. E aí, sabe o que aconteceu? Naquela noite, só de ter um encontro com o olhar de Jesus, porque ele não fala que Jesus disse nada, só o olhar.
A partir daquele dia, ele disse para ele mesmo: a partir de hoje eu sou cristão. Não conhece o Evangelho? Não conhece? Eu sou um cristão. Aí o que ele foi fazer? Foi procurar as cartas. Aí ele foi procurar uma igreja. Foi assim que ele encontrou o pastor Samé. Ele mesmo, com recursos, se programou para fugir para o Canadá, porque ele não pode falar para a família. Aí Jesus falou para ele sentiu no coração que não era para ir embora. E quando nós o ouvimos, foi feita essa pergunta: você já disse para os seus parentes? Falou assim: ainda não, mas está chegando o momento onde eu vou falar para os meus pais, para os meus parentes, que eu sou agora um cristão. E aí o intérprete disse: mas eles podem matar você. E a resposta dele foi: vale a pena morrer por Jesus. Um jovem de 25, 26 anos, muito rico, com uma formação, uma educação. Uma outra jovem, ouvimos dela, a mesma experiência. Jesus, um homem, ela disse, um homem de branco, eu indo para a faculdade, ela era uma jovem universitária. Deu um papelzinho, e nesse papelzinho, Jesus se importa com você, alguma coisa nesse sentido. Só um papelzinho. Uma coisa assim. Ela não deu muita atenção, islâmica. No dia seguinte, de novo. Aí na universidade, ela teve acesso a algumas cartas de Deus. Colega, amiga, e foi conversar. E ela então começou a estudar o Evangelho, saber quem era Jesus. E ela então se rende a Jesus. E ela entendeu que aquele homem que aparecia para ela era Jesus. E aí a mesma pergunta foi feita para ela, já falou para a família? E ela então, por um tempo, ela disse, eu fiquei esperando, até que um dia eu senti que eu deveria falar, cheguei para o meu pai e disse para o meu pai que eu era cristã, estava pronta a morrer por Cristo. Ele começou a chorar, ele começou a me abraçar, e ele disse, já faz tantos anos que eu tenho orado por você, eu também sou cristão. E agora, até quando ouvimos, estavam os dois orando para que a mãe se convertesse. Mas tem que ser uma obra sobrenatural. É interessante que Jesus tenha aparecido, mas quando Jesus aparece para essas pessoas, elas precisam ir até as cartas vivas. Onde estão as cartas vivas em nossa cidade, em nossa região? Você é essa carta viva de Deus. Por favor, saia daqui com este sentimento gostoso de que compartilhar o Evangelho é um privilégio. Encerro falando com vocês sobre a transformação que a pregação do Evangelho promove. Paulo diz, eu não me envergonho porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É o poder de Deus, a transformação. Então, o poder do Evangelho é transformador. Você está aqui por causa disso. Você está aqui porque a sua vida foi transformada. Você está aqui porque um dia o Evangelho chegou até a tua vida, tua casa, tua família. Sabe, eu e Ana éramos noivos. Aliás, nós namorávamos e nos noivamos para irmos ao seminário. Fizemos um seminário no sul de Minas Gerais. O seminário ficava numa estrada entre Jacutinga e Ouro Fino. Era um seminário bem bíblico e tempo integral, era tipo internato.
E eu, então, na minha cabeça, estava indo para o seminário para aprender de Bíblia, para aprender teologia. Mas logo na primeira semana, quando eu cheguei, já foi dito a mim que eu precisava integrar uma equipe de evangelismo. Eu falei, tá bom, e a gente faz o que precisar ser feito. Então, todos os domingos, Ana integrou uma outra equipe e eu uma outra. Então, logo cedinho, a gente ia até o refeitório, pegávamos uns 2 pãezinhos, que nós mesmos, os solteiros, fazíamos no sábado anterior, no dia anterior. Era um pão com patê e um suco. Tinha uma jarrinha de suco, os pãezinhos, e então colocávamos dentro de literalmente um embornalzinho branco de tecido, botávamos nas costas, e no meu caso, a minha equipe íamos para as fazendas de café. E andávamos, não tínhamos carro, íamos andando. E muitas vezes um dedão, tentando pegar carona na estrada, andávamos 10, 15, sabe-se lá quantos quilômetros. Aí depois pegávamos estrada de chão e andávamos, e até chegar nestas fazendas com dezenas de famílias, eram grandes fazendas de café. E chegávamos lá, e algumas casas que já estavam ali abertas para ouvirem a pregação do Evangelho. Então sentávamos ali, então parava o marido, a esposa, e a gente começava a compartilhar a palavra do Senhor. Ali orávamos e todos os domingos fazíamos um estudo cronológico com eles das Escrituras. Era de lei tomarmos um cafezinho, às vezes um queijinho que eles ofereciam, e íamos de casa em casa. Aí depois retornávamos, no meio do caminho, parávamos no meio do pasto, escolhíamos uma árvore, sentávamos à sombra, pegávamos o lanche, comíamos. Fiz isso por muito tempo. Me recordo na volta, passávamos no sítio do seu Josino, que ficava bem na beira da rodovia, já quase próximo a Ouro Fino. Seu Josino, um senhor crente, e por isso lá não era um trabalho evangelístico. Ele tinha uma esposa que carinhosamente chamava de minha neguinha, mas era branquinha que nem o leite. Tinha filhos, mas que moravam todos em Campinas, e ele ali tinha um sítio, fazia queijo, vendia os seus queijinhos, tinha umas vaquinhas, etc. Só que a esposa dele foi acometida por uma doença neurodegenerativa, e ela então começou a perder os movimentos. E quando os conhecemos, ela já não falava mais, ela só se assentava e levantava, só. Mas a ele quem tinha que conduzi-la até o banheiro, limpá-la, dar banho, dar comida para ela, ele que lavava, ele que cozinhava, fazia tudo. Então, sempre na volta do evangelismo, parávamos ali para ter um tempo de culto, ali com ele nós cultuávamos. Tempo de comunhão, isso que você tem agora de manhã. Cantávamos algumas canções, compartilhávamos a palavra, mas era incrível porque a gente ia para de alguma forma abençoar aquele irmão e saíamos de lá abençoados. Entre tantos testemunhos que ele deu, eu me recordo quando a gente conversando sobre ela e depois de um certo tempo, tínhamos já uma certa intimidade. E ele disse, não, meus filhos já falaram, pai, deixa a gente internar a mãe, tem clínicas especializadas aqui em Campinas. E ele falava assim, não, o meu compromisso com ela foi na saúde ou na doença, e só a morte vai me separar dela. Muitas vezes chegávamos lá, e por conta dos afazeres que agora ele tinha com a casa e com ela, o sítio foi ficando. E parte do nosso trabalho evangelístico era, às vezes, num sábado à tarde de descanso, pegarmos alguns maquinários, enxada, e irmos até o sítio dele, consertar a cerca, cuidar das vaquinhas dele, capinar, cortar grama e deixar ali minimamente para ele poder continuar. Eu era noivo, eu não era casado.
Eu me recordo do testemunho do seu Josino como se fosse ontem. E me recordo muitas vezes retornando no sol, andando naquela estrada, 4 da tarde, 5 da tarde, indo de volta para o seminário e falando: Deus, me dê a graça de ter um casamento como a desse homem, de honrar a minha aliança e o meu matrimônio. Eu quero ter um casamento como a do seu Josino, que vai passar pelas intempéries da vida, das dificuldades, e lá se vão quase 28 anos, desde que eu disse sim no altar para minha esposa. Mas eu me recordo e percebo que no cumprimento da missão, como não é simplesmente uma obrigação, mas um privilégio, às vezes vamos para abençoar e somos abençoados. Esse evangelho é tão poderoso, mas tão poderoso. Tempos depois, começamos um trabalho na cadeia de Ouro Fino. Aí conseguimos um carrinho. E esse carrinho nos dava carona até Ouro Fino. Não era um presídio, era uma cadeia. E eu me recordo que eu então, junto com mais um outro irmão, Fernando, fomos até a cadeia. E foi a primeira vez que eu entrei na cadeia. E não é legal, não é bacana. Eu mesmo tinha um grande preconceito. E eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E aí o Fernando com o seu violão, ele que cantava. E eu era responsável de levar a palavra. Então chegamos ali na parte de trás e tinha uma cela com uns 35 detentos, mais ou menos, ou mais até. Falou: olha, nós somos seminaristas e viemos aqui para poder compartilhar a palavra de Deus. 2 pessoas sentaram para ouvir. Outros começaram a tirar sarro, outros indiferentes, outros assistindo televisão, aquela coisa toda. É quase que um ecossistema que funciona dentro daqueles poucos metros quadrados. No domingo seguinte retornamos. Aí já tinham 4 pessoas sentadas, a gente chegava sempre no mesmo horário. E domingo após domingo, e domingo após domingo, e todas as vezes que lá retornávamos, tinha mais pessoas sentadas. E depois de meses, compartilhando o evangelho naquele lugar, imagine você a visão daquela cela quando eu cheguei a primeira vez. Aquelas paredes todas repletas de álbuns, figuras e fotos de mulheres nuas. Mas nós nunca falamos nada, nunca impusemos religião ou religiosidade, apenas falávamos do evangelho. Eu me recordo de um domingo chegando lá, eu e o Fernando, e quando lá chegamos, estava literalmente a cela toda sentada, de banho tomado. Eu olhei e todas as paredes estavam limpas. A cela estava organizada. Não tinha aquela bagunça, estava tudo organizado, todo mundo tinha tomado banho, estava todo mundo sentadinho, aguardando. E eu falei: meu Deus, esse é o poder do evangelho, que salva, liberta, transforma. São tantas as experiências que eu poderia passar com vocês aqui compartilhando. Eu quero dizer a você que vale a pena. Não existe nada mais extraordinário do que ser instrumento nas mãos do Espírito Santo para levar alguém a conhecer a Jesus e ver vidas sendo tocadas e transformadas. Mas ouçam-me, antes de ouvirem o que você tem a dizer, eles estão lendo você, que é uma carta. E quando lerem você, estão enxergando o quê? Você ou o remetente? Essa é a nossa oração. Que enxerguem o Senhor quando olharem para a minha vida. Eu sei, filhos, nós não somos perfeitos e nem seremos perfeitos nessa terra. Nem seremos nessa terra perfeitos. Davi pisou tanto na bola. Mas que homem apaixonado por Deus. Seja apaixonado por Jesus. Seja apaixonado por pessoas. Eu concluo dizendo o seguinte: Deus não está preocupado com programas. Jesus, ele não morreu por conta de lugares.
Jesus não está preocupado com estruturas. Jesus morreu por vidas. Eu tenho rodado o mundo há muitos anos. Eu vou sempre aos Estados Unidos. Eu fui uma única vez aos Estados Unidos por férias, que foi esse ano. Uma única vez. Todas as vezes que eu vou aos Estados Unidos é para ouvir, aprender, estudar, receber. E muito do que eu tenho aplicado em termos de estrutura, eu tenho aprendido lá. E lá é assim, o que vivemos hoje aqui, tem pessoas que vêm, ficam tão felizes, ficam tão inspiradas, mas diante do que eu vejo lá, não chega nem perto. Lá é algo sobrenatural, é incrível. Mas Jesus não morreu e não se importa com as estruturas. Falei, pera lá, bispo, então, onde o senhor quer chegar? Eu já vi estruturas cheias e eu já vi estruturas vazias. Eu, a bispa e a Karen fomos formados, recebemos a formação pelo Cefenai, somos pastores ordenados para pastorear nos Estados Unidos e abrir igrejas nos Estados Unidos. Recebi um contato de um pastor dizendo, está um pastor aqui com uma igreja pronta. Tem estrutura. Está tudo, só está perguntando se tem algum pastor que queira assumir. Detalhe, não é vender igreja, como a gente vê no Brasil, umas aberrações dessas, não. Não, ele está vendendo a estrutura, porque tem estrutura, mas não tem povo. Eu vi muitos campos lindos nos Estados Unidos, mas sem ninguém, não tem gente, porque Jesus não morreu pelas estruturas, Ele morreu por pessoas. Jesus não veio morrer pela tua empresa, meu lindo, Ele veio morrer por você. Quando estas estruturas servem o propósito, as coisas caminham juntas e é tão extraordinário. Aí você entende o porquê da introdução que eu trouxe. Mas quando a estrutura perde o vínculo do propósito, tudo começa a ruir. Na Europa, Londres, lá não tem a cultura dos campos, como este que é um campus. Mas tem igrejas lindas, vitrais, estruturas artísticas. Igrejas que estão lá há 100, 150 anos, algumas até mais. Mas Jesus não morreu pelas estruturas e muitas delas estão vazias e se transformaram em pubs. Algumas outras em boates. E infelizmente temos visto outras ainda se transformando em mesquitas. Por quê? Porque em algum momento, os portadores das boas notícias pararam de anunciar. E por quê? Não apenas pararam de anunciar. Suas cartas pararam de transmitir o remetente. Começaram a compartilhar apenas daquilo que é deles. Eu queria inspirar você a se tornar alguém que compartilha o Evangelho com naturalidade. Não deixe de falar. Não deixe de viver. As oportunidades são tão incríveis. Eu vejo o João, eu vejo a Natália, meu coração. Eu compartilhava no culto das 8, peço permissão, se vocês... Olha como que as coisas funcionam e assim eu concluo. Eu morei em vários lugares em Araçatuba, já rodei bastante. Uma vez eu morava num prédio aqui mais ao centro. E muitas vezes à noite, eu e Ana colocávamos as mãos na parede e começávamos a orar pelo vizinho. Pelo casal, era uma família que morava lá. O Senhor abençoe, coloque as tuas mãos, nós abençoamos. 1, 2, 3, eu não sei quantas vezes fizemos isso. E começávamos a declarar o favor do Senhor. E lá estávamos nós. Aquela família se converteu,
eles se batizaram. Hoje ele inclusive mora fora do país. Em uma outra oportunidade moramos num outro prédio. Quem eram nossos vizinhos? Natália e João. De vez em quando nos encontrávamos na academia lá do prédio. E eu me recordo que às vezes estávamos na sala, sacada aberta, 16º andar. E na época o João fumava. E às vezes ele ia na sacada fumar. E parece que a fumaça fazia a curva e entrava dentro. E a bispa falou: amor, olha o cheiro de cigarro. Falou assim: tá tudo bem, minha nega. Mas amor, falou assim, aí a gente fechava a porta, estendíamos as mãos e colocávamos as mãos na parede deles. E começávamos a abençoar a vida da Natália, do João, e declarando o favor de Deus sobre eles. E fizemos isso muitas vezes, muitas vezes. Nos mudamos de lá. Anos se passaram. Às vezes os encontrávamos num restaurante, mas era tão... E de repente, Natália e João têm um encontro com Jesus. Hoje são líderes nessa casa, são filhos tão queridos. Não estou falando para você pegar a Bíblia e sair gritando no calçadão de Araçatuba. A não ser que o Espírito de Deus mande de você fazer isso. Eu estou falando para você só ser uma carta viva. Todo mundo tem um vizinho. Hoje, chama a tua esposa e entra em concordância. A Ana estava brava por causa do cheiro da fumaça de cigarro. Ele falou assim: não interessa que você esteja bravo, vamos declarar a conversão dos nossos vizinhos. Põe as mãos à parede e declare a conversão, declare o favor, declare a bênção. Você é carta viva de Deus. Eu quero orar por você. Coloque-se em pé. Eu vou orar para que essa semana você tenha uma experiência muito linda com o Senhor, de ver alguém sendo impactado por você, carta de Deus. Eu quero orar para que você tenha essa semana uma oportunidade de falar do amor do Senhor com alguém. Não tenha medo, não tenha vergonha. Fale daquilo que arde e queima no teu coração. É muito simples. Eu não sei falar palavras bonitas, eu não conheço teologia, mas quem está falando de teologia, só fale quem é Jesus para você. Só fale quem Ele é para você. Anuncie o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Todos nós temos parentes que ainda não conhecem a Jesus, vizinhos que não conhecem a Jesus, amigos, de perto e de longe. Essa semana, ore por eles. Deus vai abrir uma oportunidade essa semana, eu quero orar por você. E se porventura há alguém aqui, ou que me assiste, que ainda não entregou a vida a Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Renda-se hoje a Ele. Reconcilie-se com Jesus e com a igreja de Jesus. Ande próximo dEle. Pai, nessa linda manhã de domingo, nós agradecemos porque o Teu amor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. O Teu Espírito que habita em nós nos empodera, nos capacita a sermos as Suas cartas vivas. Onde estivermos, nas esferas onde o Senhor já nos colocou. Senhor, há muitos aqui que trabalham em tantas áreas, representam tantos segmentos da sociedade. Onde eles estiverem, sejam luzeiros, sejam eles sal e luz. Senhor, nós os comissionamos, nós os enviamos para darem muitos frutos. Que a vida deles, que a carta que eles são, enquanto as pessoas os lerem, enxerguem, conheçam, experimentem o Teu amor. Pai, esconda-nos atrás da cruz de Jesus.
nos abençoe, abençoe os nossos casamentos, nossas famílias, nossos trabalhos, nossas células. Pai, aqueles que hoje estão tomando a decisão de entregarem suas vidas a Jesus, escreve o nome delas no livro da vida, sele-as e batize-as com o teu Santo Espírito. Nós abençoamos o teu povo e comissionamos o teu povo. Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Pai, nós selamos toda a palavra do Senhor nos nossos corações, para que haja uma multiplicação, uma frutificação abundante. E eu oro para que essa semana uma oportunidade efetiva surja diante dos teus filhos, para compartilhar um evangelho, que eles vejam pessoas sendo transformadas pela pregação do evangelho por intermédio deles. Eu oro para que seja assim, e que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.